Olá, estamos novamente aqui com Peter Scheuer para falar de previsão do tempo. Peter, na última interseção nossa, nós conversamos muito já sobre El Niño. Garantido, efetivado, vamos entrar de corpo e alma? Então, Luiz Henrique, exatamente. O El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, estão bem aquecidas já estão variando entre 2 graus a 1,5 grau aproximadamente de anomalia positiva. Isso implica que o fenômeno ele já está quase se concretizando e aos poucos a gente vai sentir os efeitos dele na atmosfera, porque o El Niño ele é um fenômeno que tem a interação oceano-atmosfera. Então, por enquanto, está o oceano e logo logo ele vai ter a interação na atmosfera. Então demora aproximadamente um mês e meio para a atmosfera começar a responder esses efeitos de aquecimento ali anômalos, né, do Oceano Pacífico. Então logo logo a gente já vai começar a sentir os efeitos com relação a chuvas mais volumosas aqui na região sul do Brasil. Daria para dizer então que a partir de junho está sacramentado? Junho o Rio Grande do Sul já vai começar a sentir. O Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul, quem sabe até a parte central do Rio Grande do Sul já vai começar a sentir os efeitos do El Niño com chuvas mais volumosas e acima da média. O estado de Santa Catarina, ele aos pouquinhos também vai começando a sentir esses efeitos. A primeira quinzena é um pouco mais seca, a segunda quinzena já começa a ter um pouco mais de chuva. O Paraná ainda continua mais seco, mas alguns pontos do sudoeste, alguns pontos aí do sul do Paraná já podem começar a ter uma chuva um pouco melhor. Mas isso, quanto mais em direção à segunda quinzena, em direção ao final do mês, mais esses efeitos começam a se aproximar, já começa a ter sinais. Ainda é uma chuva irregular, ainda, a exemplo do mês de maio, mês de junho, nesses estados, tanto Santa Catarina como o Paraná, assim como Mato Grosso do Sul. E quanto mais em direção ao mês de julho, mais a gente vai tendo sinais. E o mês de julho, agosto, setembro, outubro, mais a chuva vai aumentando. Junho já tem chuvas próximas ou acima da média. Agosto, mais ainda. Setembro, outubro, novembro, mais ainda. Aí sim que daí o El Niño ele vai estar no auge. Uma outra coisa, se falando El Niño, mas aí vamos falar um pouquinho do inverno. Sim. O que a gente pode falar do frio? Na última intervenção nossa, a gente falou em, se falasse em 2 ou 3 frentes de ar polar. Se mantém esse prognóstico? O que você está vendo em termos de inverno para nós? Porque inverno é importante. Sim. Inverno, além de acabar com o mosquito da dengue, que é um problema generalizado no estado, né, que sim, nunca se teve uma crise tão grande em termos de dengue no estado de Santa Catarina, mas o frio, o que a gente pode falar do frio e o efeito efetivamente? A gente vai ter frio ou não? Vai ter frio, só que o frio ele é um pouco mais curto. Ele é uma alternância entre períodos de frio que acontecem num curto espaço de tempo, períodos em que a gente pode ter até a formação de geada, mas intercalando com períodos de calor fora de época. Essa que é a diferença do El Niño para o Laninha. O Laninha, que é o que a gente teve nesses últimos 3 anos, é um frio mais prolongado. As massas de ar polar elas conseguem transitar com uma eficiência muito grande aqui na região sul do Brasil. E já o El Niño, as massas de ar polar, elas são pouco duradouras, elas acontecem em 1 ou 2 dias, depois já está chovendo de novo. É isso que acontece. Não se surpreenda, você homem do campo, se vai ter alguns momentos que a gente vai ter temperatura de 30 graus aí no inverno, e principalmente ali na primavera. A primavera vai ser totalmente variada, intercalando com períodos de frio forte, assim, só que num curto espaço de tempo. Então é bem assim variável, com o El Niño assim, é totalmente variável. O que mais chama atenção é as ocorrências de chuva. Mas assim, nós vamos ter um friozinho lá abaixo de 0 por aqui? Pode ter sim, frio próximo ou abaixo de 0, mas num curto espaço de tempo. Isso pode acontecer, mas esse inverno aqui, respondendo a tua pergunta, ele vai ser mais quente do que frio. Ele é um inverno assim que ele está mais acima da média do que abaixo da média. Os outros que a gente teve foi abaixo da média. Esse aqui ele vai ser um pouco mais acima da média. Então pode ter até a ocorrência de alguma geada? Sim, pode.
mas é mais quente do que frio. Então, nosso problema, em vez de talvez uma solução, sempre que chuva é importante, mas ela pode trazer então mais problema do que solução nesse período, você imagina assim? É porque assim, com o Laninha, que é o que a gente teve nesses últimos 3 anos, a gente tinha muita geada e tinha pouca chuva. Foi ruim, por um lado, né? Pode até ter contribuindo no processo aí de frutas de caroço, algo do tipo. Tem os seus lados bons, mas tem seus lados ruins. Agora, com o El Ninho, o que acontece? Não vai ter... Tu não vai ter problema com falta de chuva, mas tu pode ter problema com excesso de chuva. E outra coisa, tempestades. As tempestades severas, elas são muito mais ativas em eventos de El Ninho, eventos assim que podem trazer problemas com granizo, vendavais, chuvas que vêm com uma maior representatividade num curto espaço de tempo, aquelas tempestades severas. Isso pode estar associado às frentes frias, às instabilidades que vêm do Paraguai e da Argentina. E mais com chuva do que com frio, sabe? Então, o El Ninho ele tem um lado positivo que o agricultor ele tem chuva abundante e não tem tanto frio, não tem aquela geada que causa aquela destruição tão severa. Só que o problema é que a chuva ela pode vir com excesso. Então, quanto mais em direção à transição do inverno para a primavera, mais esses episódios de chuvas vão se tornando cada vez mais frequentes. Então, isso é um alerta principalmente para o produtor de trigo, né? Sim, Muita atenção, manter os tratamentos sempre em dia, digamos, o pessoal está iniciando o plantio agora, Sim. Se preparar, como a gente comentou, já ter todos os insumos em casa para aproveitar os espaços desses períodos secos para fazer os plantios e os tratos culturais para prevenção. É mais ou menos por aí, Peter? Exatamente. E além disso, que você comentou, agora nesse decorrer de mês de maio e junho, os estados do Paraná e Santa Catarina aproveitem o que puderem para estar fazendo colheita, para estar fazendo plantio, porque depois, com a chegada, quando chegar ali julho, agosto, que a gente tem mais excesso de chuva, vai ser bem complicado fazer esses tipos de atividades. Então aproveitar agora esse tempo mais seco que a gente vai ter agora em maio e junho, parte de junho. Quem está lá no Rio Grande do Sul já começa a ter algum efeito do El Ninho, que nem eu disse. Mas aproveitar o máximo possível esse tempo mais seco agora, que depois vai começar a ter chuva em excesso e daí pode ter problema. E essa chuva em excesso tu calculou até quando? Eu acredito que mais para julho. Que nem ali para o Rio Grande do Sul, agora em junho, já pode ter algum problema assim, pontuais. Aos pouquinhos, essa chuva que está lá no Rio Grande do Sul, ela começa também a chegar em Santa Catarina até mais ou menos o metade do mês para frente. Assim, aos pouquinhos já vai tendo um que outro município que pode sentir essa chuva. E mais julho, é um processo bem gradativo. Então, aos poucos, em junho, bem lentamente, mais seco do que com chuva. E aí depois, em julho, agosto, daí sim a gente começa a ter os efeitos dele. E aí, no auge, vai ser a primavera. Que daí a primavera sim a gente vai sentir os verdadeiros efeitos. Esse foi então Peter Scheuer. Obrigado, Peter. E a gente volta no mês que vem.